Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Kleber Fernandes e hoje vamos falar sobre o dia do juízo final. Você sabia que os cientistas desenvolveram um relógio que prevê exatamente o dia do fim do mundo? Esse relógio se chama Relógio do Juízo Final. Mas antes, já deixa seu like que nos ajuda a manter esse canal e a levar todas as palavras de curiosidade e orações que trazemos aqui ao maior número de pessoas possível. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui no canal. Então venham comigo, pessoal! O relógio do juízo final. Ele mostra como a humanidade está próxima do apocalipse. Mas de onde ele vem? Como ele prevê o tempo que falta para o fim do mundo? E o que podemos aprender com ele? Há 75 anos, os cientistas responsáveis pelo relógio do juízo final publicaram o Boletim do Cientista Atômico. Em tradução, sua conclusão anual de quanto tempo faltava para o ponteiro do juízo final atingir meia-noite. Todos os anos destaca a complexa teia dos riscos catastróficos enfrentados pela humanidade, incluindo armas de destruição em massa, colapsos ambientais, tecnologias e outras problemáticas. Em 2020, o presidente do boletim anunciou em um pronunciamento solene que o ponteiro do relógio havia se movido para mais próximo da meia-noite, e significa mais próximo do apocalipse. Nunca ele chegou a esse ponto. 100 segundos, posição que foi mantida desde então. Mas para compreender o que isso realmente significa, é preciso entender a história do relógio, quais suas origens, como interpretá-lo e o que significa e o que isso reflete na existência da humanidade. A velocidade e a violência do desenvolvimento da tecnologia nuclear foram assustadoras, mesmo para aquelas pessoas que estavam envolvidas no desenvolvimento de tais armas. Em 1939, o renomado cientista Albert Einstein e Leo Szilard escreveram para o presidente dos Estados Unidos sobre uma descoberta muito poderosa na área da tecnologia nuclear, que poderia ter consequências bélicas tremendas. Uma única bomba nuclear, transportada de um navio e detonada em um porto, poderia muito bem destruir todo o porto. Era uma possibilidade muito importante que não poderia ser ignorada. Essa descoberta levou à criação de um enorme projeto de colaboração científica, militar e industrial, o Projeto Manhattan, que em apenas 6 meses produziu uma bomba muito mais poderosa que possa se imaginar, por Einstein e Szilard, capaz de destruir uma cidade inteira e sua população. E mais tarde, os arsenais nucleares já poderiam destruir toda a civilização como nós conhecemos hoje. Depois da primeira tentativa bem-sucedida de dividir o átomo na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1942, confirmado seu potencial de liberar energia, a equipe de cientistas que trabalhava no projeto de Manhattan se dispersou. Muitos deles mudaram-se para outros permaneceram em Chicago, conduzindo suas próprias pesquisas. Muitos desses cientistas se haviam emigrado para os Estados Unidos e conheciam muito bem a conexão entre a ciência e a política. Eles começaram a organizar ativamente uma tentativa de garantir um futuro seguro para a humanidade e a tecnologia nuclear. Eles ajudaram, por exemplo, a fazer avançar o relatório Franklin, em junho de 1945, que previa uma corrida de armas nucleares cara e perigosa, e apresentaram argumentos contra um ataque nuclear de surpresa ao Japão. Naturalmente, suas recomendações não foram aceitas na época pelas pessoas responsáveis pela tomada de decisão. Esse grupo criou o Boletim dos Cientistas Atômicos de Chicago, e sua primeira edição foi publicada apenas 4 meses após o ataque com bombas atômicas a Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Com o apoio do reitor da Universidade de Chicago e com a colaboração com colegas especialistas em legislação internacional, ciência, política e outros campos correlatos, eles ajudaram a criar e apoiar um movimento global de cientistas e cidadãos capazes de afetar a ordem nuclear global. Esse movimento teve sucesso notável, por exemplo, ao estabelecer o tabu nuclear, tanto que, em conversas privadas, o secretário de Estado norte-americano chegou a queixar-se do estigma da imoralidade. Evitava que os Estados Unidos usarem armas nucleares.
Ao decidirem manter sua sede em Chicago, os fundadores sinalizaram sua intenção de priorizar a colaboração com seus colegas cientistas e membros do público sobre o desafio ético e político da tecnologia nuclear, sem se voltar para os líderes políticos e militares que tanto havia depreciado suas preocupações até então. Eles argumentavam que a pressão do público era fundamental para a responsabilidade política e a educação era o melhor canal para garantir a pressão. 2 anos após sua criação, o boletim decidiu mudar suas apresentações, deixando de ser um boletim impresso para adotar uma forma de revista, a fim de atingir maior quantidade de leitores. Foi nesse ponto que foi desenvolvido um símbolo para a nova capa, e ela produziu o primeiro relógio do juízo final. O relógio foi criado para chamar a atenção da urgência da ameaça que eles deslumbravam, e também para a crença que os cidadãos responsáveis poderiam evitar a catástrofe com sua mobilização e envolvimento, pois a mensagem do relógio foi que seus ponteiros poderiam se mover tanto para frente como para trás. Em 1949, a União Soviética testou suas primeiras armas nucleares. Por isso, o editor do boletim moveu os ponteiros do relógio de 7 para 3 minutos para perto da meia-noite. Ao fazê-lo, ele ativou o relógio, que deixou de ser uma metáfora estática e passou a ser dinâmico. O relógio passou a ser um símbolo, de acordo com a ex-presidente do boletim, e um aviso para o público em geral que estamos perto de destruir o nosso mundo como conhecemos com armas perigosas produzidas por nós mesmos. Em 1953, o relógio moveu-se adiante mais uma vez, para 2 minutos para a meia-noite, depois que os Estados Unidos e a União Soviética detonaram as primeiras armas termonucleares. Foi o mais próximo da meia-noite que o relógio esteve no século XX. Uma forma de interpretar o relógio é que ele se destina a indicar o nível atual de risco enfrentado pela humanidade, e algumas pessoas de fato tentaram determinar isso. Em 2003, Martin Rees, o cosmológico e astrônomo real do Reino Unido, argumentou: acho que a probabilidade é de não mais de 50% que a nossa atual civilização na Terra sobreviva ao final do próximo século. Ele não é o único com essa opinião, e um banco de dados dessas avaliações de risco, reunidas por um pesquisador da Universidade de Oxford, do Reino Unido, contém atualmente mais de 100 previsões de diversos cientistas e filósofos que estudam o assunto, mas essas estimativas, por mais úteis que sejam, são consideradas avaliações de longo prazo e não fotografias em tempo real do nível do risco atual. Já outros observadores dedicados do relógio interpretam os movimentos do relógio do juízo final de forma um pouco diferente. Seu objetivo não é nos dizer o tamanho do risco enfrentado pela humanidade, mas a eficácia da nossa reação a esse risco. Nesse momento, o relógio do juízo final foi alterado para 17 minutos para meia-noite e até retirado da capa do boletim de cientistas, em parte porque já não parecia mais tão expressivo, mas, infelizmente, esse estado de coisas não dura muito. A manutenção dos altos níveis de gastos militares e as preocupações crescentes como a proliferação nuclear no sul da Ásia e no Oriente Médio fizeram com que, no final da década de 1990, o relógio voltasse para 9 minutos para meia-noite e continuasse a progredir para frente. Mas a última década observou uma aceleração muito mais preocupante do movimento do relógio, do juízo final, até que em 2020 ele atingiu 100 segundos para meia-noite, ou seja, mais próximo do apocalipse do que no tempo da Guerra Fria. Como isso aconteceu? Um dos fatores foi o surgimento de novos tipos de ameaças globais e um repetido fracasso dos governos do mundo inteiro ao enfrentá-los. A posição do relógio adotada desde 2020, 100 segundos para meia-noite, reflete a absoluta instabilidade da situação global e a falha das instituições internacionais em reagirem ao tic-tac do risco existencial. Vários fatores, assim como a Covid-19, mostram o tanto que estamos perto do colapso mundial. E você? Queremos saber sua opinião. O que você acha? Estamos próximo mesmo do apocalipse? Terá chegado a hora do juízo final? Em Mateus 24:36, traz a seguinte mensagem: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O próprio Jesus Cristo afirmou que a hora do juízo final nem ele próprio sabia, nem os anjos, apenas Deus.
Então acreditamos piamente que ao homem é impossível de prever o dia do juízo, mas também temos a plena certeza que cada dia que passa está mais próximo da vinda do Filho de Deus para o julgamento final. Por isso que nós temos que guardar a palavra dele no nosso coração, assim, não só apenas acreditar, assim, independentemente do que o relógio do juízo final está dizendo, que está próximo ou não do juízo final, temos que guardar no nosso coração que a palavra de Deus está se cumprindo. E quando o Pai determinar, Jesus Cristo vai voltar para buscar os seus e para julgar aqueles que o negaram. Por isso temos que guardar fielmente a palavra dele no nosso coração e crer no sangue de Jesus e as suas promessas para nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo.